Havendo número legal e sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão extraordinária. Peço ao secretário que proceda a chamada para a presença, anotando no livro de presença os presentes e os ausentes. Décio Lemes. Presente. Diogo Vitor Cardoso. Presente. Felipe Cofone. Presente. Geraldo Janeta Júnior. Presente. Juliano Tovo de Iraima. Presente. Draco Santos Malo Rui Saquete. Raquel Melber Bertoncini. Presente. Renato Domênico Pomilho. Presente. Rogério Tutili Domingues. Presente. Peço a leitura do Salmo Bíblico pelo vereador Juliano Tovo de Iraima. Louvai ao Senhor no seu santuário, louvai-o no firmamento da virtude, louvai-o nas virtudes dele, louvai-o segundo a multidão de sua grandeza. Esclareço aos senhores que essa sessão extraordinária fora convocada para apreciação do projeto de lei número 054/2023 e projetos de lei complementar 07, 08, 09, 010, 011, 012, 013, 014 e 015/2023. Peço a leitura do ofício encaminhando o projeto de lei número 054/2023. Ofício 462/2023, Pedrinhas Paulista, 11 de dezembro de 2023. Assunto: encaminha o projeto de lei número 054/2023. Excelentíssimo senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência apresentar incluso o projeto de lei número 054/2023, que dispõe sobre a criação da imprensa oficial do município de forma eletrônica e da outras providências, o qual submetemos à apreciação e aguardando que faça através do artigo 183, inciso 2, combinando com o artigo 187 e parágrafo do regimento interno dessa Casa. Sem mais para o presente, esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, subscrevemos o ensejo e reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Fred Costa Nicolau, Prefeito Municipal. A Sua Excelência, Senhor Geraldo Janeta Júnior, Presidente da Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista. Peço a leitura do projeto de lei número 054/2023. Senhor presidente, gostaria de solicitar a dispensa do projeto de lei 054/2023, 07, 08, 010, 07, 08, 09, 010, 11, 12, 13, 14 e 15 de 2023, tendo em vista que todos os vereadores já possuem, que fosse lhe dar apenas justificativa. Coloco em discussão o pedido do vereador Juliano Tovo de Iraima, solicitando a dispensa de leitura dos projetos de lei número 054 e projetos de lei complementar número 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado. Sendo dispensada a leitura dos projetos de lei, peço a leitura do projeto de lei número 054. Peço a leitura da respectiva justificativa. Justificativa do projeto de lei número 054/2023, de 11 de dezembro de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, em nome de diz, vimos a presença de Vossa Excelência apresentar incluso o projeto de lei número 054/2023, que dispõe sobre a criação da imprensa local do município de forma eletrônica e de outras providências, o qual submetemos à apreciação, aguardando que faça através do artigo 183, inciso 2, combinando com o artigo 187 e parágrafo do regimento interno dessa Casa. A criação da imprensa oficial do município possibilitará a instituição do Diário Oficial do município a ser operado de forma eletrônica, promovendo em plena democratização nos atos municipais, posto que haverá ampla publicidade de acesso gratuito e irrestrito a todo e qualquer cidadão através da rede mundial de computadores. Além disso, em decorrência da operacionalização eletrônica, haverá redução de custos com publicações, pois o município poderá, na imprensa escrita, priorizar apenas publicações que tenham caráter de impacto relevante, como ações e programas de saúde, por exemplo, além da preservação direta dos recursos naturais. É imperioso ressaltar também que a imprensa oficial do município dará mais
prioridade aos atos administrativos, possibilitando que as divulgações de referidos atos sejam feitos de forma diária, com atendimentos aos princípios constitucionais da moralidade, publicidade e eficiência. Conforme Licínio Lopes Meirelles, a publicidade como princípio da administração pública abrange toda a atuação estatal, não só sob o aspecto da divulgação oficial de seus atos, como também a apropriação de conhecimento da conduta interna dos seus agentes, ou seja, somente com a divulgação dos atos inserta o diário oficial, ente respectivo, e se daria pleno atendimento ao preceito constitucional. Com efeito, sendo o Estado democrático de direito, aquele exercício no nome do povo, não seria admissível que se fique privado das informações quanto à gestão pública. O Estado democrático de direito atual, reforçados pelos aspectos de transparência e lei de acesso à informação, unge a criação e implantação da empresa oficial do município, norteados pelos princípios da administração pública, cuja base legal encontra-se própria Constituição Federal, principalmente decorrência da própria ideia de democracia, em que simples direito de acesso aos arquivos e registros públicos deve ser ampliado a possibilitar que o cidadão efetivamente conheça o rumo da gestão pública. O princípio da publicidade é aquele princípio constitucional próprio da atuação administrativa, posto que entes administrativos, imbuído do caráter público, deve agir com a maior transparência possível. A publicidade, portanto, abrange toda a atuação estatal. Desta forma, há respaldo constitucional no artigo 37 e também da legislação infraconstitucional, artigo 6, 13 da Lei 8.666 de 1993 e artigo 4, 1º da Lei 10.520 de 2002, no sentido de admitir a criação do veículo oficial, administração pública, democratizar a transparência e publicidade, desde que por meio da lei, inclusive de forma menos onerosa ao erário, já que a imprensa municipal se operacionaliza compenetrada na autonomia municipal, tomando independente, salvo das exigências legais, de vincular publicações em órgãos de imprensa de outros entes estatais e priorizando as publicações nos órgãos privados as matérias de relevo e de maior alcance social. Quanto à modalidade eletrônica, assim se optou em decorrer de ser notório de que os adventos de tecnologias modernas provocam uma evolução nas estruturas sociais, com a informática avançando de forma irrefreável, possibilitando o amplo e restrito acesso a todo tipo de saber por qualquer pessoa. É visível o acelerado processo de inclusão digital, além de expressiva a velocidade com que as informações em meio eletrônico são difundidas. A imprensa oficial do município exterioriza com veiculação de diários oficiais e na modalidade eletrônica possibilitará redução significativa de custos, administração, inclusive de forma indireta com respeito ao meio ambiente, com economia de água, papel e energia elétrica, além de atender aos anseios sociais de maior transparência, posto que um acesso amplo, irrestrito e gratuito a todo e qualquer cidadão. Antes que for exposto, estamos convictos que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a aprovação do mesmo, por ser de medida de inteira justiça. Atenciosamente, Fred Costa Nicolau, Prefeito Municipal. Peço a leitura do ofício encaminhando o projeto de lei complementar número 07/2023. Ofício 453/2023, Pedrinhas Paulista, 7 de dezembro de 2023. Encaminho o projeto de lei complementar 07/2023. Excelentíssimo senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência apresentar incluso o projeto de lei complementar 07/2023, que dispõe sobre a revogação da lei complementar número 31/2011, o qual dispõe sobre a desafetação da área do uso comum do povo e autoriza ao Poder Executivo Municipal a doá-la à entidade particular que especifica e dá outras providências, o qual submetemos a apreciação, aguardando que faça através do artigo 183, inciso 2, combinando com o artigo 187 e parágrafos do regimento interno dessa Casa.
Sem mais para os presentes, esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, subscrevemos o ensejo, reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração. Fred Costa Nicolau, Prefeito Municipal. A Sua Excelência, o Senhor Geraldo Janeta Júnior, Presidente da Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista. Sendo dispensada a leitura do referido projeto de lei complementar, peço a leitura da respectiva justificativa. Justificativo do projeto de lei número 007/2023, de 7 de dezembro de 2023. Excelentíssimo Senhor Presidente e nobres edis, vimos a presença de Vossa Excelência apresentar incluso o projeto de lei complementar 07/2023, que dispõe sobre a revogação da lei complementar número 031/2011, o qual dispõe sobre a desafetação de área de comum do povo e autoriza o Poder Executivo Municipal a doá-la à entidade particular que especifica e dá outras providências, o qual submetemos à apreciação, aguardando que o faça através do artigo 183, inciso 2, combinando com o artigo 187 e parágrafos do regimento interno dessa Casa. O presente projeto de lei complementar visa especificamente revogar a doação anteriormente firmada em poder da empresa Topaz Indústria e Comércio de Capostas e Acessórios Limitada, EPP, inscrita na CNPJ 05-921-364-0001-28. Conforme levantamento realizado, a referida empresa não honrou com os compromissos e obrigações assumidas, a dispostas tanto que a Lei Complementar 64/2019, que institui o Distrito Industrial de Serviços e Programa de Fomento ao Desenvolvimento Econômico Integrado do município de Pedrinhas Paulista, como também especificamente não realizou as obrigações, compromissos dispostos na Lei Complementar número 031/2011, de 27 de setembro de 2011. Importante o destaque dos artigos 3 e 4 da Lei Complementar 31/2011 citado. Artigo 3. Fica a empresa Topaz Indústria e Comércio de Capostas e Acessórios Limitada, EPP, obrigada a construir no terreno ora doado no prazo de 2 anos e que é destinado exclusivamente pelo prazo de 10 anos a uso industrial e prestadora de serviço sob pena de retrocessão. Artigo 4. A escritura pública de doação só será lavrada decorridos aos 2 anos de prazo concedidos ao donatário, desde que tenha efetivamente construído no terreno, devendo constar ainda a condição segundo a qual o imóvel e possíveis melhorias executadas pelo donatário retornarão ao patrimônio municipal e às suas instalações industriais, o qual tempo, pelo prazo de 10 anos, for dada hora destinação ou se por 60 dias contínuos o funcionamento da empresa e donatário for paralisado. Conforme apurado pela administração municipal, não houve efetiva prestação de serviços industriais pela empresa interessada junto aos imóveis doados. Sendo assim, está claro que inequívoco que o interesse público e coletivo em relação aos objetivos das doações firmadas, especificamente dispostos as normatizações e leis, tais como o faturamento de operações no âmbito do município, continuidade e atividade econômica empresarial, empregabilidade de trabalhadores residentes no município, etc. Não há integridade cumprida, motivo pelo qual impõe-se a revogação ora proposta. Antes que foi exposto o projeto de lei complementar em questão, estamos convictos que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a aprovação do mesmo, por serem medida de inteira justiça. Atenciosamente, Fred Costa Nicolau, Prefeito Municipal. Peço a leitura do ofício encaminhando o projeto de lei complementar número 08/2023. Ofício 454/2023, Pedrinhas Paulista, 7 de dezembro de 2023. Assunto: encaminha o projeto de lei número 008/2023. Excelentíssimo Senhor Presidente, vimos a presença de Vossa Excelência apresentar incluso o projeto de lei complementar 008/2023, que dispõe sobre a revogação da lei complementar número 032/2011, o qual dispõe sobre a desafetação na área comum do povo e autoriza o Poder Executivo Municipal a doar à entidade particular que especifica e dá outras providências.
o qual submetemos à apreciação e aguardando que faça através do artigo 183, inciso 2, combinando com o artigo 187 e parágrafos do regimento interno dessa Casa. Sem mais para o presente, esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, subscrevendo o ensejo, reiterando os protestos de elevada extinta e distinta consideração. Fred Costa Nicolau, Prefeito Municipal. A Sua Excelência, o Senhor Geraldo Janeta Júnior, Presidente da Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista. Sendo dispensada a leitura do projeto de lei complementar número 08/2023, peço a leitura da respectiva justificativa. Justificativa do projeto de lei complementar número 008/2023, de 7 de dezembro de 2023. Excelentíssimo Senhor Presidente e nobres edis. Vimos a presença de Vossa Excelência apresentar incluso o projeto de lei complementar número 008/2023, que dispõe sobre a revogação da lei complementar número 032/2011, o qual dispõe sobre a desafetação de área comum do povo e da autorização ao Poder Executivo Municipal a doá-la à entidade particular que especifica e dá outras providências, o qual submetemos à apreciação, aguardando que faça através do artigo 183, inciso 2, combinando com o artigo 187 e parágrafos do regimento interno dessa Casa. O presente projeto de lei complementar visa especificamente revogar a doação anteriormente firmada em favor da empresa Rosimeire Aparecida Lopes, empresa individual inscrita no CNPJ 13.783.785.000168. Conforme o levantamento realizado a referida empresa, não honrou com os compromissos e obrigações assumidas e dispostos tanto na Lei Complementar número 64/2019, que institui o Distrito Industrial entre Serviço e Programa de Fomento ao Desenvolvimento Econômico, entregado ao município de Pedrinhas Paulista, como também especificamente não realizou as obrigações e compromissos dispostos na Lei Complementar 032/2011, de 27 de setembro de 2011. Importante o destaque do artigo 3, 4 da Lei Complementar 032/2011 citada. Artigo 3. Fica a empresa Rosimeire Aparecida Lopes, empresa individual obrigada a construir no terreno ora doado no prazo de 2 anos, que era destinado exclusivamente e pelo prazo de 10 anos ao uso industrial e prestador de serviços sob pena de retrocessão. Artigo 4. A escritura pública de doação só será lavrada decorridos os 2 anos de prazo concedidos ao donatário, desde que tenha efetivamente construído no terreno, devendo constar ainda condições segundo o qual o imóvel possíveis melhorias executadas pelo donatário retornarão ao patrimônio municipal, se nas instalações industriais a qualquer tempo do prazo de 10 anos que for dada ora destinação ou se for por 60 dias contínuos ou o funcionamento da empresa do donatário for paralisado. Conforme apurado a administração municipal, não houve efetiva prestação de serviços industriais pela empresa interessada junto aos imóveis doados. Sendo assim, está claro e inequívoco que o interesse público e coletivo em relação aos objetivos das doações firmadas, especificamente dispostos nas normatizações e leis, tais como faturamento de operações no âmbito do município, continuidade da atividade econômica, empresarial, empregabilidade de trabalhadores residentes do município, etc. Não será integralmente cumprido, motivo pelo qual impõe-se a revogação ora proposta. Antes que for exposto o projeto de lei complementar em questão, estamos convictos que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a aprovação do mesmo, por serem medido na inteira justiça. Atenciosamente, Fred Costa Nicolau, Prefeito Municipal. Peço a leitura do ofício encaminhando o projeto de lei complementar número 09/2023. Ofício número 455/2023, Pedrinhas Paulista, 7 de dezembro de 2023. Assunto: encaminha o projeto de lei complementar número 009/2023. Excelentíssimo Senhor Presidente, vimos a presença de Vossa Excelência apresentar incluso o projeto de lei complementar 009/2023, que dispõe sobre a revogação da lei complementar número 036/2012, o qual dispõe sobre a desafetação na área comum do povo e autoriza o Poder Executivo Municipal a doar à entidade particular que especifica e dá outras providências.
o qual submetemos à apreciação, aguardando que faça através do artigo 183, inciso 2, combinando com o artigo 187 e parágrafos do regimento interno dessa Casa. Sem mais para o presente, esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, subscrevemos o ensejo, reiteramos o protesto de elevada e distinta consideração. Atenciosamente, Fred Costa Nicolau, Prefeito Municipal. A Sua Excelência, o Senhor Geraldo de Aneta Júnior, Presidente da Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista. Sendo dispensada a leitura do projeto de lei complementar número 09/2023, peço a leitura da respectiva justificativa. Justificativa do projeto de lei número 009/2023, de 7 de dezembro de 2023. Excelentíssimo senhor presidente e nobres edis. Vimos a presença de Vossa Excelência apresentar incluso o projeto de lei complementar número 009/2023, que dispõe sobre a revogação da lei complementar número 036/2012, o qual dispõe sobre a desafetação de área comum do povo e autoriza o Poder Executivo Municipal a doar à entidade particular que especifique e dá outras providências, o qual submetemos à apreciação, guardando que faça através do artigo 183, inciso 2, combinando com o artigo 187 e parágrafos do regimento interno dessa Casa. O presente projeto de lei complementar visa especificamente revogar a doação anteriormente firmada em favor da empresa Vantuir de Souza Cordeiro, MI, escrita no CNPJ 11.668-706-0001-42. Conforme o levantamento realizado à referida empresa, não honrou com seus compromissos e obrigações assumidas dispostas tanto em lei complementar número 064/2019, que institui o Distrito Industrial e de Serviços e Programa de Fomento ao Desenvolvimento Econômico integrado no município de Pedrinhas Paulista, como também especificamente não realizou as obrigações e compromissos expostos na Lei Complementar número 036/2012, de 27 de março de 2012. Importante destaque no artigo 3, 4 da Lei Complementar 31/2011 citada. Artigo 3. Fica a empresa Vantuir de Souza Cordeiro ME obrigada a construir no terreno doado no prazo de 2 anos, o que é destinado exclusivamente pelo prazo de 10 anos ao uso industrial sob pena de retrocessão. Artigo 4. A escritura publica a doação a ser lavrada decorridos aos 2 anos do prazo concedidos ao donatário, desde que tenha efetivamente construído no terreno. Devidamente constar ainda condições segundo qual imóvel e possíveis melhorias executadas pelo donatário retornarão ao patrimônio municipal e suas instalações industriais em qualquer tempo, pelo prazo de 10 anos, for dada hora destinação ao ser por mais de 60 dias contínuos o funcionamento da empresa, o donatário for paralisado. Parágrafo único. O Poder Executivo de imediato deve formalizar um contrato entre si, a empresa beneficiada, onde se regulamentará todas as formas previstas ao caput pelo artigo e que estabelecerá os critérios para ampliação da geração de empregos. Conforme apurado na administração municipal, não houve efetiva prestação de serviços industriais pela empresa interessada junto aos imóveis doados. Sendo assim, será claro e inequívoco que o interesse público coletivo em relação aos objetivos das doações firmadas, especificamente dispostos nas normatizações de leis, tais como faturamento de operações no âmbito do município, continuidade da atividade econômica, empresarial, empregabilidade de trabalhadores, residentes no município, etc. Não será essa integralmente cumprido o motivo pelo qual impõe-se a revogação ora proposta. Antes que for exposto um projeto de lei complementar em questão, estamos convictos que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a aprovação do mesmo, por ser de medida em inteira justiça. Atenciosamente, Fred Costa Nicolau, Prefeito Municipal. Peço a leitura do ofício encaminhando o projeto de lei complementar número 010/2023. Ofício 453/2023, Pedrinhas Paulista, 7 de dezembro de 2023. Assunto: encaminha o projeto de lei complementar número 010/2023. Excelentíssimo senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência apresentar incluso o projeto de lei complementar 010/2023, que dispõe sobre desafetações de áreas de
de uso comum do povo, autorizações do Poder Executivo Municipal a inserir entidades particulares que especificam o Programa de Fomento ao Desenvolvimento Econômico, integrado à concessão de direito real e uso de bem imóvel sem edificação com promessa de doação e de outras providências. O qual submetemos a apreciação, aguardando que faça através do artigo 183, inciso 2, combinando com o artigo 187 e parágrafo do regimento interno dessa Casa. Sem mais para o presente, esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, subscrevendo o ensejo, reiteramos o protesto de elevada e distinta consideração. Atenciosamente, Fred Costa Nicolau, Prefeito Municipal. A Sua Excelência, o Senhor Geraldo Janeta Júnior, Presidente da Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista, São Paulo. Sendo dispensada a leitura do projeto de lei complementar número 010/2023, peço a leitura da respectiva justificativa. Fica de boa. Justificativa do projeto de lei número 010/2023, de 7 de dezembro de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, em nome de disso. Vimos a presidente de Vossa Excelência apresentar incluso o projeto de lei número 010/2023, cuja emenda assim preconiza, dispõe sobre as desafetações de áreas de uso comum do povo e autorizações do Poder Executivo Municipal a inserir entidades particulares que especificam no Programa de Fomento ao Desenvolvimento Econômico, integrado com concessão de direito real e de uso do bem de imóvel e edificação, com promessa de doação e de outras providências. Em tempo, submetemos a apreciação, aguardando que faça através do artigo 183, inciso 2, combinando com o artigo 187 e parágrafo do regimento interno dessa Casa. O projeto em questão tem por finalidade dispor sobre autorização ao Poder Executivo Municipal ceder bens imóveis pertencentes ao patrimônio do município de Pedrinhas Paulista. A política pública de geração de emprego e de um dos principais instrumentos para reduzir os crescentes patamares de desemprego e que justifica o incentivo de órgãos públicos como o Poder Executivo Municipal em viabilizar o crescimento e desenvolvimento econômico local. A Lei Orgânica e a Lei do Fomento ao Desenvolvimento Integrado facultam, através dessa autorização legal e desde que presente o interesse social, bem como no presente caso, a proceder à cessão de direito real e de uso com promessa de doação de bens públicos municipais sem edificação e que encontre dentro da área comprometida com o Distrito Industrial 1 de Pedrinhas Paulista. Assim, para viabilizar projetos que contribuam para a criação de empregos e para o desenvolvimento econômico local e que, indiscutivelmente, de interesse de toda a população, se faz necessária a autorização final dessa egrégia Casa de Leis. Antes que for exposto o projeto de lei complementar em questão, estamos convictos que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a aprovação mesmo, por ser de medida inteira e justiça. Atenciosamente, Fred Costa Nicolau, Prefeito Municipal. Peço a leitura do ofício encaminhando o projeto de lei complementar número 011/2023. Ofício 465/2023, Pedrinhas Paulista, 12 de dezembro de 2023. Encaminha o projeto de lei complementar número 011/2023. Excelentíssimo senhor presidente e novos vereadores, vimos a presença de Vossa Excelência apresentar incluso o projeto de lei complementar 011/2023, que dispõe sobre a alteração do artigo 8, 37, 38, anexo 1, 2, 5 da Lei de Complementar número 8, de 15 de dezembro de 2009, Estatuto do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Pedrinhas Paulista e de outras providências. Assim, submetemos a apreciação, solicitamos que seja acordo no artigo 183, inciso 2, combinando com o artigo 187 e parágrafo do regimento interno dessa Casa de Leis. Assim, mais para o presente, esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, subscrevendo o ensejo, reiteramos protestos de elevada e distinta consideração. Fred Costa Nicolau, Prefeito Municipal. A Sua Excelência, senhor Geraldo Janeta Júnior, Presidente da Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista. Sendo dispensada a leitura do projeto de lei complementar 011/2023, peço a leitura da respectiva justificativa. Justificativa do projeto de lei número 011/2023, de 12 de dezembro de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, em nome disso,
Vimos a presença de Vossa Excelência apresentar incluso o projeto de lei complementar 011/2023, que dispõe sobre a alteração do artigo 8, 37, 38, anexo 1, 2 e 5 da Lei Complementar número 8, de 15 de dezembro de 2009, Estatuto de Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Pedrinhas Paulista e da outras providências. Trata-se de alterações que visam, sobretudo, melhor organização do quadro de administração pública, possibilitando a contratação de mais um coordenador pedagógico. Atualmente, o município dispõe de um diretor, um coordenador pedagógico da educação infantil para atender 2 EMEIs existentes, sendo que, com a aprovação do referido projeto, seria possível fortalecer a estrutura do ensino no município na rede infantil. Antes que o projeto prevê a possibilidade para que a contratação possa ocorrer através de livre nomeação do Poder Executivo, desde que cumpridos os requisitos à investidura exigidos em lei, buscando dar mais eficiência na implementação de políticas públicas educacionais. O projeto segue em demonstrativo de impacto orçamentário e financeiro de acordo com a Lei Complementar 101/10. Importante ressaltar que a alteração, ora proposta, está amparada nos princípios e valores constitucionais, em harmonia com o princípio administrativo e legislação pertinente a fim de aprimorar os prestados no poder público municipal. Antes que foi exposto o projeto de lei complementar em questão, estamos convictos que os senhores vereadores dão a atenção necessária para a aprovação do mesmo, por serem medida inteira de justiça. Fred Costa Nicolau, prefeito municipal. Peço a leitura do ofício encaminhando o projeto de lei complementar número 012/2023. Ofício 466/2023, Pedrinhas Paulista, 12 de dezembro de 2023. Assunto: encaminha o projeto de lei número 012/2023. Excelentíssimo senhor presidente, vimos a presença em Vossa Excelência apresentar incluso o projeto de lei número 012/2023, que dispõe sobre a autorização do município de Pedrinhas Paulista para contratar com a empresa Giovana Bonarenque Rocha, ME, a concessão de direito real de uso e bem imóvel pertencente ao patrimônio dessa municipalidade, e o qual submetemos a apreciação, guardando que faça através do artigo 183, inciso 2, combinando com o artigo 187, parágrafo do regimento interno dessa casa. Segue em anexo o croquis da localização da área a ser cedida pela documentação legal da empresa, registro da empresa na Junta Comercial do Estado de São Paulo, CNPJ, CND de tributos federais e dívida ativa da União, CND relativo a tributos da dívida ativa no município de Pedrinhas Paulista, CND do FGTS, CND trabalhista. Sem mais para o presente, esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, subscrevendo o ensejo, reiteramos protesto de elevada e distinta consideração. Atenciosamente, Fred Costa Nicolau, prefeito municipal. A Sua Excelência, o senhor Geraldo Janeta Júnior, presidente da Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista. Sendo dispensada a leitura do projeto de lei complementar número 012/2023, peço a leitura da respectiva justificativa. Justificativa do projeto de lei número 012/2023. Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis. Vimos a presença de Vossa Excelência apresentar incluso o projeto de lei número 012/2023, que dispõe sobre a autorização do município de Pedrinhas Paulista para contratar a empresa Giovana Bonarenque Rocha, ME, da concessão direito real de uso e bem imóvel pertencente ao patrimônio dessa municipalidade, que ora submetemos a apreciação, guardando que faça através do artigo 183, inciso 2, combinando com o artigo 187 e parágrafos do regimento interno dessa casa. O presente projeto trata da concessão do direito de uso real do uso do imóvel, que é propriedade dessa municipalidade, a empresa Giovana Bonarenque Rocha, ME, referida empresa que tem por especialidade em fabricação de cabines agrícolas e realização de serviços de usinagem, tornearia, solda, montagem e reparação de barracões, estando mais de 5 anos atuando no mercado dos seus segmentos. A empresa possui atualmente 3 funcionários devidamente registrados, residentes do município de Pedrinhas Paulista, ou seja, encoste a sua importância econômica, não haja vista a oportunidades de emprego que tem gerado. Inicialmente, esse projeto prevê a obrigatoriedade da empresa iniciar as suas atividades do imóvel cedido
no mínimo 3 funcionários com carteira assinada residentes no município de Pedrinhas Paulista, devendo ao final do primeiro ano de concessão possuir 5 funcionários devidamente registrados e que residam no município. A concessão será no prazo de 5 anos, prorrogáveis pelo mesmo período, prazo que será fixado pelas conversões entre o executivo e o responsável da empresa, que considera ser um prazo apropriado para a expansão de suas atividades. Como é o conhecimento de todos, sabemos que é uma das tarefas mais árduas e difíceis do administrador público, a geração de emprego e renda aos municípios. Dificuldade ainda mais agravada pela forte crise na agricultura que afetou sobremaneira a nossa cidade nesses últimos anos. Entendemos que é extremamente necessária e de suma importância para o município a instalação da empresa do imóvel público em questão, pois mantendo suas atividades em nosso município, além de desenvolvimento econômico que iria gerar com arrecadação de impostos e desenvolvimento econômico. Fortalecimento da economia local irá atender à função social com geração de emprego e renda aos trabalhadores do ramo que atualmente deslocam-se para outras cidades para trabalharem devido à escassez de serviços dessa natureza em nossa cidade. Estão presentes esse interesse público relevante para o município, justificado pelas funções econômicas e sociais, a referida empresa irá elaborar no presente projeto, de acordo com o que preceito o parágrafo 4 do artigo 103 da Lei Orgânica, onde faculta, ou através da autorização, desde que presente no interesse público relevante, como é o caso que seja dispensada a concorrência e concessão de bens públicos municipais e particulares. Assim, em faixa de relevância ao projeto, esperamos que a aprovação dos nobres vereadores. Segue anexo o croquis de localização da área a ser concedida, bem como a documentação legal da empresa, registro da empresa e junta comercial do Estado de São Paulo, CNPJ, CND e tributos federais e dívida ativa à União. CND relativa aos tributos da dívida ativa do município de Pedrinhas Paulista. CND de Fundo de Garantia, CND Trabalhista, onde comprova sua existência e a sua inexistência de dívidas para com órgãos estatais. Atenciosamente, Fred Costa Nicolau, Prefeito Municipal. Peço a leitura do ofício encaminhando o projeto de lei complementar número 013/2023. Ofício 467/2023. Pedrinhas Paulista, 2 de dezembro de 2023. Encaminha o projeto de lei número 013/2023. Excelentíssimo senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência apresentar incluso o projeto de lei 013/2023, que traz a seguida emenda: dispõe sobre alteração parcial da lei complementar número 078/2022, de 27 de setembro de 2022, que ora dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Pedrinhas Paulista e providências correladas. Assim, ora submetemos a apreciação, solicitando que o acordo do artigo 183, inciso 2, combinado com o artigo 187 e parágrafos do regimento interno dessa Casa. Síntese das alterações propostas: criação dos cargos e provimentos efetivos de farmacêutico, uma vaga, referência salarial a 6 AF, 30 horas, requisito de investidura, graduação em farmácia, com inscrição ativa no Conselho Regional de Farmácia, CRF. 2. Reclassificação remuneratória em 10 AF do cargo público do provimento efetivo no Caixa da Prefeitura Municipal de Pedrinhas Paulista como referência salarial. 3. Reclassificação remuneratória 9 AF do cargo público do provimento efetivo de procurador jurídico com redução na jornada de 40 horas para 20 horas semanais. Reclassificação remuneratória de 9 AF do cargo de provimento e comissão de supervisor de meio ambiente. 5. Reclassificação na carga horária do cargo de provimento efetivo do farmacêutico com redução na jornada de 40 horas semanais para 30 horas semanais. Trata-se de alterações que visam, sobretudo, melhor organização do quadro da administração pública, com devido equilíbrio da sua estruturação e sistematização, sendo que a criação do cargo de farmacêutico 20 horas semanais dará mais eficiência nos cargos prestados à população, sendo possível ampliação
do horário de atendimento à população. No tocante das demais alterações, as mesmas visam promover a compatibilização remuneratória, como também carga horária dos cargos supracitados, com o objetivo de promover o equilíbrio e a insomnia. O projeto segue em demonstrativo do impacto orçamentário e financeiro do acordo com a Lei Complementar 101/10. Importante ressaltar que a alteração ora proposta está amparada nos princípios e valores constitucionais em harmonia com princípios administrativos e legislação pertinente a fim de aprimorar os prestados pelo poder público municipal. Imperioso ainda referenciar as mudanças propostas, ora que devidas justificadas, informações mais incisas e destacadas, demonstrando a pontualidade e necessidade de materialização das alterações. Antes que for exposto no projeto de lei complementar em questão, estamos convictos que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a aprovação do mesmo por ser de medida inteira justiça. Atenciosamente, Fred Costa Nicolau, Prefeito Municipal. Sendo dispensada a leitura do projeto de lei complementar número 013/2023, peço a leitura da respectiva justificativa. Ofício 468/2023, Pedrinhas Paulista, 12 de dezembro de 2023. Encaminha o projeto de lei número 014/2023. Excelentíssimo senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência apresentar incluso o projeto de lei complementar número 014/2023, que dispõe sobre a autorização do município de Pedrinhas Paulista para contratar a empresa Osnil de Oliveira Paes Tangerino, ME, a concessão de direito real de uso do bem imóvel pertencente ao patrimônio dessa municipalidade, que ora submetemos a apreciação, aguardando que faça através do artigo 183, inciso 2, combinando com o artigo 187 e parágrafos do regimento interno dessa casa. Segue em anexo o croquis de localização da área cedida, bem como a documentação legal da empresa, registro da empresa na Junta Comercial do Estado de São Paulo, CNPJ, CND de tributos federais e dívida ativa da União, CND relativa aos tributos da dívida ativa do município de Pedrinhas Paulista, CND do Fundo de Garantia e CND Trabalhista. Sem mais para o presente, esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, subscrevemos ensejo e reiteramos o protesto de elevada e distinta consideração. Fred Costa Nicolau, Prefeito Municipal. A Sua Excelência, senhor Geraldo Janeta Júnior, Presidente da Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista. Justificativo do projeto de lei complementar número 014/2023. Excelentíssimo senhor presidente, em nome de diz. Vimos a presença de Vossa Excelência apresentar incluso o projeto de lei complementar 014/2023, que dispõe sobre a autorização do município de Pedrinhas Paulista para contratar a empresa Osnil de Oliveira Paes Tangerino, ME, a concessão de direito real e de uso bem de imóvel pertencente ao patrimônio dessa municipalidade, que ora submetemos a apreciação, aguardando que faça através do artigo 183, inciso 2, combinando com o artigo 187 e parágrafos do regimento interno dessa casa. O presente projeto de lei trata da concessão de direito real ao uso do imóvel em propriedade dessa municipalidade, a empresa Osnil de Oliveira Paes Tangerino, ME. Referida a empresa tem como especialidade a fabricação de implementos agrícolas, realização de serviços de usinagem, tornearia, solda, montagem e reparação de barracões, como outras, estando de mais de 15 anos atuando no mercado por esses segmentos. A empresa possui atualmente 15 funcionários devidamente registrados, residentes do município de Pedrinhas Paulista, ou seja, inconteste a sua importância econômica, haja vista a oportunidades de emprego que tem gerado. Inicialmente, esse projeto prevê a obrigatoriedade da empresa iniciar as suas atividades de imóvel cedido com no mínimo 3 funcionários com carteira assinada, residentes do município de Pedrinhas Paulista, devendo ao mesmo primeiro ano da concessão possuir 5 funcionários devidamente registrados que residam no município. A concessão será no prazo de 5 anos, prorrogáveis ao mesmo período, prazo que será fixado a conversões entre o executivo e responsável pela empresa, que considera ser um prazo apropriado para a expansão das suas atividades. Como é de conhecimento de todos, sabemos que uma das tarefas mais árduas e difíceis do administrador público era a geração de emprego e renda ao município, dificuldade ainda mais agravada pela forte crise da agricultura que afetou sobremaneira a nossa cidade nesses últimos anos.
Entendemos de ser de extrema necessária e de ser de suma importância para o município a instalação dessa empresa no imóvel público em questão, pois mantendo suas atividades em nosso município, além do desenvolvimento econômico que irá gerar com arrecadação de impostos e fortalecimento da economia local, irá atender a função social com geração de emprego e renda aos trabalhadores no ramo, que atualmente deslocam-se para as cidades para trabalhar devido à escassez de serviços dessa natureza em nossa cidade. Estando presentes em interesse público relevante para o município, justificado pelas funções econômicas e sociais que a referida empresa irá proporcionar, elaborando o presente projeto de lei, com que precetua o parágrafo 4 do artigo 103 da Lei Orgânica, que ora faculta, através da autorização legal e desde que presente o interesse público relevante com que caso seja dispensada a concorrência para a concessão de bens públicos municipais e a particulares. Assim, face à relevância do projeto, esperamos o apoio e aprovação dos novos vereadores. Segue em anexo o croquis da localização da área, a ser cedida pela documentação da lei da empresa, registro da empresa na Junta Comercial do Estado de São Paulo, CNPJ, CND de tributos federais, a dívida ativa da União, CND relativa a tributos da dívida ativa do município de Pedrinhas Paulista, CND do Fundo de Garantia, CND trabalhista, onde comprova sua existência e inexistência de dívidas para com os órgãos estatais. Atenciosamente, Fred Costa Nicolau, prefeito municipal. Peço a leitura do ofício encaminhando o projeto de lei complementar número 015/2023. Ofício 474/2023, Pedrinhas Paulista, 12 de dezembro de 2023. Assunto: caminha o projeto de lei número 015/2023. Excelentíssimo senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência apresentar incluso o projeto de lei complementar número 015/2023, que dispõe sobre desafetações na área comum do povo de autorizações do Poder Executivo Municipal a inserir entidades particulares que especificam o programa de fomento ao desenvolvimento econômico integrado à concessão de direito real e uso do bem de imóvel, edificação com promessa de doação e de outras providências. Agora submetemos a apreciação, guardando que faça através do artigo 183, inciso 2, combinando com o artigo 187 e parágrafos do regimento interno dessa Casa. Sem mais para o presente, esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, subscrevendo o ensejo e reiterando os protestos de elevada e distinta consideração. Atenciosamente, Fred Costa Nicolau, prefeito municipal. A Sua Excelência, senhor Geraldo de Aneta Júnior, presidente da Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista. Sendo dispensada a leitura do projeto de lei complementar número 015/2023, peço a leitura da respectiva justificativa. Justificativa do projeto de lei número 015/2023, de 12 de dezembro de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, em nome disso, vimos a presença de Vossa Excelência apresentar incluso o projeto de lei complementar número 015/2023, cuja emenda assim preconiza, dispõe sobre as desafetações da área comum do povo de autorizações do Poder Executivo Municipal a inserir entidades particulares que especificam no programa de fomento ao desenvolvimento econômico integrado com concessão de direito real e uso de bem de imóvel à sua edificação com promessa de doação e de outras providências. Em tempo, submetemos a apreciação, guardando que faça através do artigo 183, inciso 2, combinando com o artigo 187, parágrafo do regimento interno dessa Casa. O projeto de questão tem por finalidade dispor sobre autorização ao Poder Executivo Municipal de ceder bens imóveis pertencentes ao patrimônio do município de Pedrinhas Paulista. A política pública de geração de emprego é um dos principais instrumentos para reduzir crescentes patamares de desenvolvimento, que justifica incentivo aos órgãos públicos como o Poder Executivo Municipal em viabilizar o crescimento e desenvolvimento econômico local. A Lei Orgânica e a Lei de Fomento ao Desenvolvimento Integrado facultam, através dessa autorização legal, desde que presente o interesse social, como é o presente caso, a proceder à cessão de direito real e de uso de promessa de doação de bens públicos municipais, sem edificação que encontre dentro da área comprometida com o Distrito Industrial 1 de Pedrinhas Paulista. Assim, para viabilizar projetos que contribuem para a criação de empregos e para o desenvolvimento econômico local, que indiscutivelmente de interesse de toda a população, se faz necessário a autorização final dessa egrégia Casa de Leis.
Antes que for exposto o projeto de lei complementar em questão, estamos convictos que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a aprovação de ser medida e de inteira justiça. Atenciosamente, Fred Costa Nicolau, prefeito municipal. Peço a leitura dos pareceres números 062, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 e 71/2023, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer número 062/2023, 11 de dezembro de 2023, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Disposição da matéria. Conforme disposto do artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno dessa Egrégia Casa de Leis, essa comissão expõe sobre o projeto de lei complementar número 007/2003, o qual dispõe sobre a revogação da lei complementar número 031/2011, o qual dispõe sobre a desafetação da área de uso comum do povo e autoriza o Poder Executivo Municipal a doar à entidade particular que especifique e dá outras providências. Conclusão do relator. Após a análise da propositura, opinamos parecer favorável, devendo a merecer encaminhado ao Egresso Plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2023. Felipe Cofone, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, essa comissão decide o seguinte: votaram a favor Renato Domênico Pomiro, presidente, Décio Lemes, vice-presidente, e Felipe Cofone, relator. Parecer número 063/2023, 11 de dezembro de 2023, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno dessa Egrégia Casa de Leis, essa comissão expõe sobre o projeto de lei complementar número 008/2023, o qual dispõe sobre a revogação da lei complementar 032/2011, o qual dispõe sobre a desafetação da área de uso comum do povo e autoriza ao Poder Executivo Municipal a doar à entidade particular que especifique e dá outras providências. Conclusão do relator. Após a análise da propositura, opinamos parecer favorável, devendo a menos ser encaminhado ao Egresso Plenário para deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2023. Felipe Cofone, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, essa comissão decide o seguinte: votaram a favor Renato Domênico Pomiro, presidente, Décio Lemes, vice-presidente, e Felipe Cofone, relator. Não, isso daqui só está mudando o procurador jurídico aqui, 40 horas para 20 horas, ele está diminuindo o farmacêutico, vai aumentar o farmacêutico mais de 40 horas, 30 horas. Parecer número 064/2023, 11 de dezembro de 2023, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno dessa Egrégia Casa de Leis, essa comissão expõe sobre o projeto de lei complementar número 009/2023, o qual dispõe sobre a revogação da lei complementar número 036/2012, o qual dispõe sobre a desafetação da área de uso comum do povo e autoriza ao Poder Executivo Municipal a doar à entidade particular que especifica e dá outras providências. Conclusão do relator. Após a análise da propositura, opinamos parecer favorável, devendo a merecer encaminhado ao Egresso Plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2023. Felipe Cofone, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, essa comissão decide o seguinte: votaram a favor Renato Domênico Pomiro, presidente, Décio Lemes, vice-presidente, e Felipe Cofone, relator. Parecer número 065/2023, 11 de dezembro de 2023, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno dessa Egrégia Casa de Leis, essa comissão expõe sobre o projeto de lei complementar número 010/2023, qual dispõe sobre a desafetação da área de uso comum do povo e autorização do Poder Executivo Municipal a inserir entidades particulares específicas no programa de fomento ao desenvolvimento econômico integrado com concessão de direito real e de uso de bem imóvel sem edificação com promessa de doação e de outras providências.
Conclusão do relator. Após a análise da propositura, precisando parecer favorável, devendo a mesma ser encaminhado à igreja de plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2023. Felipe Cofone, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, essa comissão decide o seguinte: votar a favor Renato Domênico Pomiro, presidente, Décio Lemes, vice-presidente e Felipe Cofone, relator. Parecer número 066/2023, 14 de dezembro de 2023. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme disposto do artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno dessa Igreja de Casa de Leis, essa comissão expõe sobre o projeto de lei número 054/2023, o qual dispõe sobre a criação da imprensa oficial do município de forma eletrônica e da outras providências. Conclusão do relator. Após a análise da propositura, precisando parecer favorável, devendo a menos ser encaminhado à igreja de plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2023. Felipe Cofone, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, essa comissão decide o seguinte: votar a favor Renato Domênico Pomiro, presidente, Décio Lemes, vice-presidente e Felipe Cofone, relator. Parecer número 067/2023, 14 de dezembro de 2023. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75 do inciso 1 do Regimento Interno dessa Igreja Casa de Leis, essa comissão expõe sobre o projeto de lei complementar número 011/2023, o qual dispõe sobre a alteração do artigo 8, 37, 38, anexo 1, 2, 5 da Lei Complementar número 8 de 15 de dezembro de 2009, Estatuto de Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Pedrinhas Paulista e da outras providências. Conclusão do relator. Após a análise da citada propositura, opinando parecer favorável, devendo a merecer encaminhado à igreja de plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2023. Felipe Cofone, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, essa comissão decide o seguinte: votar a favor Renato Domênico Pomiro, presidente, Décio Lemes, vice-presidente e Felipe Cofone, relator. Parecer número 068/2023, 14 de dezembro de 2023. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme disposto do artigo 75 do inciso 1 do Regimento Interno dessa Igreja de Casa de Leis, essa comissão expôs sobre o projeto de lei complementar número 012/2023, no qual dispõe sobre autorização ao município de Pedrinhas Paulista para contratar a empresa Giovana Bonarenco Rocha, ME, e concessão de direito real e de uso de bem imóvel pertencentes ao patrimônio dessa municipalidade. Conclusão do relator. Após a análise da propositura, opinamos parecer favorável, devendo a menos ser encaminhado à igreja de plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2023. Felipe Cofone, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, essa comissão decide o seguinte: votar a favor Renato Domênico Pomiro, presidente, Décio Lemes, vice-presidente e Felipe Cofone, relator. Parecer número 069/2023, 14 de dezembro de 2023. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75 do inciso 1 do Regimento Interno dessa Igreja de Casa de Leis, essa comissão expõe sobre o projeto de lei complementar número 013/2023, o qual dispõe sobre a alteração parcial da lei complementar número 078/2022, de 27 de setembro de 2022, que dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Pedrinhas Paulista e de outras providências correladas. Conclusão do relator. Após a análise da propositura, opinamos parecer favorável, devendo a merecer encaminhado à igreja de plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2023. Felipe Cofone, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, essa comissão decide o seguinte: votar a favor Renato Domênico Pomiro, presidente, Décio Lemes, vice-presidente e Felipe Cofone, relator.
Parecer número 070/2023, 14 de dezembro de 2023. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme disposto do artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno dessa Igreja de Casa de Leis, essa comissão expõe sobre um projeto de lei complementar número 014/2023, o qual dispõe sobre a alteração do município de Pedrinhas Paulista para contratar a empresa Osnil de Oliveira Paz, Tangerino ME, e concessão de direito real de uso de bem de imóvel pertencente ao patrimônio dessa municipalidade. Conclusão do relator. Após a análise da propositura, opinamos parecer favorável, devendo a mesma ser encaminhado ao Eclésio Plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2023. Felipe Cofone, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, essa comissão decide o seguinte: votar a favor Renato Domênico Pomiro, presidente, Décio Lemos, vice-presidente, e Felipe Cofone, relator. Parecer número 071/2023, 14 de dezembro de 2023. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme disposto do artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno dessa Igreja de Casa de Leis, essa comissão expõe o projeto de lei complementar número 015/2023, o qual dispõe sobre alteração, desafetações na área de uso comum de povo e autorização do povo Poder Executivo Municipal a inserir entidades particulares que especificam no Programa de Fomento ao Desenvolvimento Econômico, integrado com a concessão de direito real e uso do bem de imóvel sem edificação, com promessa e doação de outras providências. Conclusão do relator. Após a análise da propositura, opinamos parecer favorável, devendo a mesma ser encaminhado ao Eclésio Plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2023. Felipe Cofone, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, essa comissão decide o seguinte: votar a favor Renato Domênico Pomiro, presidente, Décio Lemos, vice-presidente, e Felipe Cofone, relator. Peço a leitura dos pareceres número 046, 047, 048, 049, 050, 051 e 052/2023, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Parecer número 046/2023, 11 de dezembro de 2023, Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno dessa Igreja de Casa de Leis, essa comissão expõe sobre o projeto de lei complementar, o qual dispõe sobre a revogação da lei complementar número 031/2011, o qual dispõe sobre a desafetação da área de uso comum do poder e autoriza o Poder Executivo Municipal a doá-la à entidade particular e que especifique e dá outras providências. Conclusão do relator. Após a análise da propositura, opinamos parecer favorável, devendo a mesma ser encaminhado no Eclésio Plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2023. Renato Domênico Pomiro, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, essa comissão decide o seguinte: votar a favor Felipe Cofone, presidente, Décio Lemos, vice-presidente, e Renato Domênico Pomiro, relator. Parecer número 047/2023, 11 de dezembro de 2023, Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Exposição da matéria. Conforme disposto do artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno dessa Igreja de Casa de Leis, essa comissão expõe sobre o projeto de lei complementar número 008/2023, o qual dispõe sobre a revogação da lei complementar número 032/2011, o qual dispõe sobre a desafetação da área de uso comum do povo e autoriza o Poder Executivo Municipal a doá-la à entidade particular que especifica e dá outras providências. Conclusão do relator. Após a análise da propositura, opinamos parecer favorável, devendo a mesma ser encaminhada ao Eclésio Plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2023. Renato Domênico Pomiro, relator.
De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, essa comissão decide o seguinte: votaram a favor Felipe Cofone, presidente, Décio Lemos, vice-presidente e Renato Domênico Pomilho, relator. Parecer número 048/2023, 11 de dezembro de 2023, Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Exposição na matéria. Conforme disposto do artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno dessa Egrégia Casa de Leis, essa comissão expõe sobre o projeto de lei complementar número 009/2023, o qual dispõe sobre a revogação de lei complementar número 036/2012, o qual dispõe sobre a desafetação da área de uso comum do povo e autoriza o Poder Executivo Municipal a doá-la à entidade particular que especifica e dá outras providências. Conclusão do relator. Após a análise da propositura, opinamos parecer favorável, devendo a merecer encaminhado no Eclésio Plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2023. Renato Domênico Pomilho, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, essa comissão decide o seguinte: votaram a favor Felipe Cofone, presidente, Décio Lemos, vice-presidente e Renato Domênico Pomilho, relator. Parecer número 009/2023, 11 de dezembro de 2023, Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Exposição da matéria. Conforme disposto do artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno dessa Egrégia Casa de Leis, essa comissão expõe sobre o projeto de lei complementar número 010/2023, o qual dispõe sobre a desafetação da áreas de uso comum do povo e autorização ao Poder Executivo Municipal a inserir entidades particulares que especificam no Programa de Fomento ao Desenvolvimento Econômico Integrado com concessão do direito real e de uso de bem imóvel sem edificação, com promessa de doação e de outras providências. Conclusão do relator. Após a análise da propositura, opinamos parecer favorável, devendo a merecer encaminhado ao Egrégio Plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2023. Renato Domênico Pomilho, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, essa comissão decide o seguinte: votaram a favor Felipe Cofone, presidente, Décio Lemos, vice-presidente e Renato Domênico Pomilho, relator. Parecer número 050/2023, 14 de dezembro de 2023, Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Exposição na matéria. Conforme disposto do artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno dessa Egrégia Casa de Leis, essa comissão expõe sobre o projeto de lei número 054/2023, o qual dispõe sobre a criação da imprensa oficial do município na forma eletrônica e de outras providências. Conclusão do relator. Após a análise da propositura, opinamos parecer favorável, devendo mesmo ser encaminhado ao Egrégio Plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2023. Renato Domênico Pomilho, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, essa comissão decide o seguinte: votaram a favor Felipe Cofone, presidente, Décio Lemos, vice-presidente e Renato Domênico Pomilho, relator. Parecer número 051/2023, 14 de dezembro de 2023, Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Exposição na matéria. Conforme disposto do artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno dessa Egrégia Casa de Leis, essa comissão expõe sobre o projeto de lei complementar número 011/2023, o qual dispõe sobre a alteração do artigo 8, 37, 38, anexo 1, 2, 5 da Lei Complementar número 8, de 15 de dezembro de 2009, Estatuto do Plano de Carreira, Remuneração do Magistério Público Municipal do município de Pedrinhas Paulista e de outras providências. Conclusão do relator. Após a análise da propositura, opinamos parecer favorável, devendo a merecer encaminhado ao Egrégio Plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2023. Renato Domênico Pomilho, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, essa comissão decide o seguinte: votaram a favor Felipe Cofone, presidente, Décio Lemos, vice-presidente e Renato Domênico Pomilho, relator.
Parecer número 052/2023, 14 de dezembro de 2023, Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno e Segredo de Casa de Leis, essa comissão expõe sobre o projeto de lei complementar número 013/2023, o qual dispõe sobre a alteração parcial da lei complementar número 078/2022, de 27 de setembro de 2022, e dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Pedrinhas Paulista e de outras providências correlatas. Conclusão do relator. Após a análise da propositura, opinamos parecer favorável, devendo a mesma ser encaminhado ao egrégio plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2023. Renato Domênico Pomilho, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, essa comissão decide o seguinte: votaram a favor Felipe Cofone, presidente, Décio Lemos, vice-presidente, e Renato Domênico Pomilho, relator. Peço a leitura dos pareceres número 04, 05, 06 e 07, de autoria da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Parecer número 04/2023, 11 de dezembro de 2023, Comissão de Obras e Serviços Públicos. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75 do inciso 1 do Regimento Interno e Secretário de Leis, essa comissão expõe sobre o projeto de lei complementar número 010/2023, o qual dispõe sobre desafetações na área do uso comum do povo e da autorização do Poder Executivo Municipal a inserir entidades particulares que especificam no Programa de Fomento ao Desenvolvimento Econômico, integrado com concessão de direito real de uso e de bem imóvel sem edificação, com promessa de doação e de outras providências. Conclusão do relator. Após a análise da propositura, opinamos parecer favorável, devendo a mesma ser encaminhado ao egrégio plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2023. Graco Santos Malo Rui Saquete, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, essa comissão decide o seguinte: votaram a favor Diogo Vitor Cardoso, presidente, Renato Domênico Pomilho, vice-presidente, e Graco Santos Malo Rui Saquete, relator. Parecer número 005/2023, 16 de dezembro de 2023. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno e Segredo de Casa de Leis, essa comissão expõe sobre o projeto de lei complementar número 012/2023, o qual dispõe sobre a autorização do município de Pedrinhas Paulista para contratar a empresa de Giovana Bondarengo Rocha, ME, e concessão do direito real de uso ao bem e imóvel pertencente ao patrimônio dessa municipalidade. Conclusão do relator. Após a análise da propositura, opinamos parecer favorável, devendo a mesma ser encaminhado ao egrégio plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2023. Graco Santos Malo Rui Saquete, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, essa comissão decide o seguinte: votaram a favor Diogo Vitor Cardoso, presidente, Renato Domênico Pomilho, vice-presidente, e Graco Santos Malo Rui Saquete, relator. Parecer número 006/2023, 16 de dezembro de 2023, Comissão de Obras e Serviços Públicos. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75 do inciso 1 do Regimento Interno da Segredo de Casa de Leis, essa comissão expõe sobre o projeto de lei complementar número 014/2023, qual dispõe sobre a autorização do município de Pedrinhas Paulista para contratar a empresa Osnil de Oliveira Paz Tangerino, ME, e concessão de direito real e de uso de bem imóvel pertencente ao patrimônio dessa municipalidade. Conclusão do relator. Após a análise da propositura, opinamos parecer favorável, devendo a mesma ser encaminhado ao egrégio plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2023. Graco Santos Malo Rui Saquete, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, essa comissão decide o seguinte: votaram a favor Diogo Vitor Cardoso, presidente, Renato Domênico Pomilho, vice-presidente, e Graco Santos Malo Rui Saquete, relator.
Parecer número 007/2023, 16 de dezembro de 2023. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Posição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno da Segregação de Casa de Leis, essa comissão expõe sobre o projeto de lei complementar número 015/2023, o qual dispõe sobre as desafetações da área rural da área de uso comum do povo e autorização do Poder Executivo Municipal em inserir entidades particulares que especifica no Programa de Fomento ao Desenvolvimento Econômico integrado com concessões de direito real de uso, bem de imóvel, edificação, com promessa de doação e de outras providências. Conclusão do relator. Após a análise da propositura, opinamos parecer favorável, devendo a menos ser encaminhado ao egrégio plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2023. Graco Santos Malo Rui Saquete, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, essa comissão decide o seguinte: votar a favor, Diogo Vitor Cardoso, presidente; Renato Domênico Pomilho, vice-presidente; Graco Santos Malo Rui Saquete, relator. Peço a leitura dos pareceres do parecer número 014, de autoria da Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. Parecer número 014/2023, 16 de dezembro de 2023. Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. Exposição da matéria. Conforme disposto do artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno da Segregação de Casa de Leis, essa comissão expõe sobre o projeto de lei complementar número 011/2023, o qual dispõe sobre a alteração do artigo 8, 37, 38, anexo 1, 2, 5 da Lei Complementar número 8, de 15 de dezembro de 2009, Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do município de Pedrinhas Paulista e de outras providências. Conclusão do relator. Após a análise da propositura, opinamos parecer favorável, devendo a menos ser encaminhado no egrégio plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2023. Raquel Neuer Bertoncini, relatora substitutiva. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, essa comissão decide o seguinte: votar a favor, Raquel Neuer Bertoncini, presidente; Juliano Tovo Diraim, vice-presidente; Raquel Neuer Bertoncini, relatora substitutiva. Seguindo as determinações regimentais, darei início à discussão e votação das proposituras. Coloco em discussão o parecer número 062/2023 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o parecer número 63/2023 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o parecer número 064/2023 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o parecer número 065/2023 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o parecer número 066/2023 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o parecer número 067/2023 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o parecer número 068/2023 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado. Coloco em discussão o parecer número 069/2023 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade.
Coloco em discussão o parecer número 070/2023 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o parecer número 071/2023 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o parecer número 046/2023 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o parecer número 047 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o parecer número 048/2023 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o parecer número 049/2023 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o parecer número 050/2023 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o parecer número 051/2023 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o parecer número 052/2023 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o parecer número 04 da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o parecer número 05/2023 da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o parecer número 06/2023 da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o parecer número 07/2023 da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o parecer número 014/2023 da Comissão de Saúde, Cultura, Lazer e Turismo. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que proceda a chamada para a presença em cumprimento ao disposto no artigo 158, parágrafo 1º do Regimento Interno. Décio Lemes. Presente. Diogo Vitor Cardoso. Presente. Felipe Cofone. Presente. Geraldo Janeta Júnior. Presente. Juliano Tovo de Iraima. Presente. Graco Santos Malo Rui Saquete. Raquel Neuber Bertoncini. Presente. Renato Domênico Pomilho. Presente. Rogério Tutili Domingues. Presente. Havendo maioria absoluta, iniciaremos a ordem do dia. Coloco em única discussão o projeto de lei número 054/2023. Ninguém discutindo, coloco em votação. Peço ao secretário a chamada para votação. Décio Lemos. Sim. Diogo Vitor Cardoso. Sim. Felipe Cofone. Sim. Geraldo Janeta Júnior. Sim. Juliano Tovo de Iraima. Sim. Graco Santos Malo Rui Saquete.
Raquel Neuer Bertoncini, Sim. Renato Domênico Pomilho, Sim. Rogério Tutili Domingues, sim. Aprovado por unanimidade dos votos. Coloco em primeira discussão o projeto de lei complementar número 07/2023. Ninguém discutindo, coloco em votação. Peço ao secretário a chamada para a votação. Décio Lemes. Diogo Vitor Cardoso. Sim. Felipe Cofone. Sim. Geraldo Janeta Júnior. Sim. Juliano Tovo de Iraima. Sim. Graco Santos Malo Rui Saquete. Raquel Neuer Bertoncini. Sim. Renato Domênico Pomilho. Sim. Rogério Tutili Domingues, sim. Aprovado por unanimidade dos votos. Coloco em primeira discussão o projeto de lei complementar número 08/2023. Ninguém discutindo, coloco em votação. Peço ao secretário a chamada para a votação. Décio Lemes. Sim. Diogo Vitor Cardoso. Sim. Felipe Cofone. Sim. Geraldo Janeta Júnior. Sim. Juliano Tovo de Iraima. Sim. Graco Santos Malo Rui Saquete. Raquel Neuer Bertoncini. Sim. Renato Domênico Pomilho. Sim. Rogério Tutili Domingues, sim. Aprovado por unanimidade dos votos. Coloco em primeira discussão o projeto de lei complementar número 09/2023. Peço ao secretário a chamada para a votação. Décio Lemes. Sim. Diogo Vitor Cardoso. Sim. Felipe Cofone. Sim. Geraldo Janeta Júnior. Sim. Juliano Tovo de Iraima. Sim. Graco Santos Malo Rui Saquete. Raquel Neuer Bertoncini. Sim. Renato Domênico Pomilho. Sim. Rogério Tutili Domingues, sim. Aprovado por unanimidade dos votos. Coloco em primeira discussão o projeto de lei complementar número 010/2023. Ninguém discutindo, coloco em votação. Peço ao secretário a chamada para a votação. Décio Lemes. Sim. Diogo Vitor Cardoso. Sim. Felipe Cofone. Sim. Geraldo Janeta Júnior. Sim. Juliano Tovo de Iraima. Sim. Graco Santos Malo Rui Saquete. Raquel Neuer Bertoncini. Sim. Renato Domênico Pomilho. Sim. Rogério Tutili Domingues, sim. Aprovado por unanimidade dos votos. Coloco em primeira discussão o projeto de lei complementar número 011/2023. Senhor presidente, gostaria de discutir esse projeto de lei, acho que é de conhecimento de todos. É o projeto de lei que trata da alteração do plano de carreira da classe do magistério no nosso município, né? E esse projeto ele prevê a alteração de alguns cargos e criação, né, ampliação do cargo coordenador pedagógico e de vice-diretor. Então, alterando aí os requisitos para que seja possível o implemento de mais vice-diretores, na verdade, de vice-diretores, né? Porque hoje nenhuma das nossas unidades escolares comportam o que está previsto no plano de carreira. Então, já adiantar, sou totalmente contrário a esse projeto de lei. Eu estava analisando aqui, acho que primeiro faltou diálogo com a classe dos professores, né? Eles não foram consultados sobre o projeto de lei, sobre essa alteração no plano de carreira. A gente vê que as nossas escolas necessitam, sim, de mais professores auxiliares, de mais agente de apoio educacional, de psicopedagogos que nós não temos ainda para atender as nossas crianças e, com isso, criação de novos cargos. Esses cargos, que são cargos comissionados, ou seja, de indicação, impossibilitam que a gente possa, então, ter outras funções de apoio às nossas crianças. Dizer também que o projeto de impacto financeiro nesse projeto, ele contempla apenas o aumento, né, de um coordenador pedagógico. E a própria lei já altera a quantidade de salas de aula para nomeação de vice-diretor. E não traz o impacto financeiro do vice-diretor. Ou seja, a gente sabe que a prefeitura poderia nomear se fosse aprovado esse projeto e não traz impacto financeiro, o que também fica em desnível aí com a quantidade percentual que pode se gastar com folha de pagamento. Eu não vou falar todos os aspectos, porque tem muita coisa, mas só para resumir, em relação ao vice-diretor ainda, além dessa alteração da quantitativo de classe para criar um vice-diretor, que hoje não é necessário, repito, ele tira essa nomeação do poder do diretor da escola, que é um cargo efetivo, que passou em concurso, que é uma pessoa que vai auxiliar, e passa essa nomeação para a Secretaria de Educação, o que fere um pouquinho o que a gente entende como educação, de poder seguir, né, um planejamento de educação. Então, inclusive também dos coordenador pedagógico retira a
lista tríplice que está prevista na legislação. Tem outros aspectos, mas resumidamente, meu voto contrário por esses assuntos que eu apontei aqui. Obrigado. Com a palavra. Sobre a criação desses cargos, eu vou falar como professora. Então, como o nosso nobre vereador Juliano já falou, a questão é, hoje, o porquê desse vice-diretor e coordenador? Nós precisamos, hoje, a quantidade de alunos neurodivergentes que nós temos na escola, a necessidade hoje é de uma psicopedagoga. Então, o que acontece? Quem vai intermediar a escola seria o psicopedagogo para falar com a família e com as crianças ao mesmo tempo. Então, ele teria o vínculo com as crianças e o vínculo com a família e com a parte docente da escola, que seria diretores e coordenadores. Como o vereador Juliano falou, é a lista tríplice que é feita na nossa escola. Seriam coordenadores lá de dentro mesmo, onde é democraticamente escolhido pela votação dos próprios professores. E eu acho que tudo isso é de extrema importância, porque quem está lá dentro da escola sabe como funciona o dia a dia dos alunos e vê a dificuldade de cada um. Então, assim, para o Poder Executivo escolher, eu acho que seria mais interessante a escola, e o meu voto é contrário também. Eu também gostaria de discutir o projeto. Eu vejo que é um projeto de lei polêmico e um projeto de lei que cria mais cargos para a nossa cidade. Nossa cidade hoje, a prefeitura já tem mais de 10% da população que é funcionária pública. A gente vê que tem um grande número de cargos. Só esse ano a gente já votou a criação de cargos já no passado, então a gente vê que não tem uma programação. É assim, estou precisando, vou lá, a Câmara vai aprovar e vai criar. Então a gente já aprovou, né? Acho que tem uns 2 meses, a gente criou cerca de 10 cargos e aumentou o salário de 6 cargos. Então eu acho que esse projeto de lei, nesse momento, é desnecessário, porque pelo que a gente sabe, a Prefeitura está reduzindo o tempo de escola integral. Então, vai reduzir o tempo de escola integral. Então, a ideia que a gente tem é que a gente precisa de menos profissionais. Além disso, são cargos com salários altos, né? 4.500, 3.800, e a gente vê que a necessidade hoje, devido ao grande aumento de número de autistas nas nossas escolas, como vocês falaram, da equipe multidisciplinar. A gente precisa de um psicopedagogo, a gente precisa de um psiquiatra. Se a gente olhar para Florínia e Cruzalha, eles têm psiquiatra na rede. Pedrinhas não tem. Pedrinhas atende no CAPS de Tarumã. E aí, assim, fazendo uma crítica, eu trabalho em Tarumã, eu sou funcionário público lá. O médico psiquiatra do CAPS lá tem uma alta rotatividade. Você vai hoje em consulta, é um psiquiatra. Quando você volta no retorno, é outro. Então, a gente vê que a nossa população, nesse aspecto, está desatendida. Então, meu voto também é contrário por conta disso, e porque eu acho que, se a gente for olhar para melhorar a estrutura da nossa escola, a gente tem que colocar uma equipe multidisciplinar para cuidar, né, das nossas crianças de maneira integral. Então, por isso. Ninguém mais discutindo, peço ao secretário a chamada para a votação. Décio Lemos. Não. Diogo Vitor Cardoso. Não. Felipe Cofone. Sim. Geraldo de Aneta Júnior. Não. Juliano Tobo de Raimo. Não. Graco Santos Malo Rui Soquete. Raquel Oneu Bertoncini. Não. Renato Domênico Pomilho. Rogério Totili Domingues. Não. Reprovado por 7 votos contrários e 1 voto a favor. Coloco em primeira discussão o projeto de lei complementar número 012/2023. Ninguém discutindo, coloco em votação. Peço ao secretário a chamada para a votação. Décio Lemos. Sim. Diogo Vitor Cardoso. Sim. Felipe Cofone. Sim. Geraldo de Aneta Júnior. Sim. Juliano Tobo de Raimo. Sim. Graco Santos Malo Rui Soquete. Raquel Oneu Bertoncini. Sim.
Renato Domênico Pomílio. Sim. Rogério Totili Domingues. Sim. Aprovado por unanimidade dos votos. Coloco em primeira discussão o projeto de lei complementar número 013/2023. Senhor presidente, mais um projeto aí que trata de criação de cargo, alteração de salários, e como nosso presidente já disse, muitas vezes parece que vem de forma desordenada essa questão de alteração de salários na nossa cidade. Então aqui, hoje, infelizmente, nós temos um cargo de supervisor de meio ambiente que não é ocupado e Pedrinhas perde muito com isso e está havendo uma redução salarial para poder fazer um acréscimo de salário de cargos que já tem lotação na prefeitura, né? Então está mexendo aí na questão do caixa, elevando a referência de 7 para 10, com isso reduzindo o supervisor de meio ambiente, reduzindo o do procurador jurídico, que nós também não temos ainda concursado. Então assim, é uma compensação que acaba não existindo, porque está subindo cargos que já estão ocupados e reduzindo cargos que não estão lotados, né? E aí a gente vê uma certa preocupação dessa discricionariedade do poder público, mas de tomar cuidado, porque os outros colaboradores da Prefeitura Municipal não estão tendo esses aumentos, essas alterações de referência. Então, muitas vezes parece que são muito específicos para determinados grupos. Então, meu voto contrário por isso, gostaria que a gente tivesse uma valorização dos funcionários públicos por completo e não para determinados setores. Obrigado. Eu também gostaria de discutir esse projeto. Me causa estranhamento, porque são projetos polêmicos que precisam do apoio da Câmara. E em nenhum momento o prefeito veio aqui explicar o porquê desse projeto. Então, para quem está aqui hoje, para quem está nos assistindo pelas mídias sociais, é um projeto de lei que cria, né, um cargo a mais de farmacêutico e altera o salário, aumenta o salário do caixa e reduz o salário do procurador jurídico e supervisor de meio ambiente. Eu não concordo com reduzir o salário do supervisor de meio ambiente. Hoje, quando a gente pega a pauta no meio ambiente, é uma pauta importante no cenário global, quando a gente olha, para aquecimento global e outras situações. Nós tínhamos uma supervisora de meio ambiente, que era a Carol Virgílio, que desenvolvia um trabalho excelente à frente da pasta, e hoje a gente não tem mais. E esse cargo está vago. Outras pessoas já ocuparam esse cargo, e o cargo está vago, porque talvez o salário não seja tão bom, a gente não entende o porquê que esse cargo está vago. Porque a gente vê municípios como Tarumã, que conquistou o município, o município verde e azul na semana passada, e é um selo que Pedrinha já teve, né? Então a gente vê que essa questão no nosso município não está sendo valorizada. E eu acho que reduzir o salário desse cargo não condiz com o atual momento que a gente vive no mundo. E também aquilo que o Juliano falou, a gente não pode aumentar salário de categorias da prefeitura e deixar o resto dos funcionários sem aumento. Então, eu acho que quando a gente faz o aumento, tem que ser para todos, né? Quando teve um projeto de cargo, criando cargo há 2 meses atrás, nesse mesmo projeto, que criou cerca de 10 cargos, aumentava o salário de 6 classes de funcionário. E durante a votação desse projeto, os motoristas vieram aqui. E aí vieram aqui reivindicar por que está aumentando para eles e não está aumentando para nós. Então eu vejo que são assuntos polêmicos que quando a gente tem que fazer para todos, não fazer assim por um setor. Até porque quando o prefeito colocou o projeto dessa criação de cargos e colocou o projeto aumentando o salário para essa classe, a gente reuniu no gabinete, o Décio estava lá, a Raquel, o Renato, e eu pedi para ele, falei assim, olha, eu aprovo o projeto, mas eu quero que marque uma reunião com os motoristas. E até hoje, não que até hoje não marcou, na verdade marcou a reunião, mas eu não fui chamado. Agora, eu pedi para marcar a reunião, eu pedi para participar por uma cobrança, um compromisso que eu assumi aqui, neste plenário, com os motoristas, e eu não fui chamado. Então, assim, eu acho que precisa ter diálogo, porque aqui a gente tem que fazer para todos e pelo bem de Pedrinhas, e não por algumas categorias só. Então, e até hoje também, o projeto dos motoristas não chegou aqui. Tá? Foi conversado com os motoristas, teve essa reunião, se eu não me engano foi dia 19 ou 29, não lembro agora, do mês passado, e até hoje o projeto não chegou. Então eu já fui até parado na rua por motoristas perguntando desse projeto. Então eu vejo que precisa realmente ter uma programação. Não é assim, hoje eu vou aumentar
de fulano, amanhã eu vou aumentar de ciclano. Eu acho que a gente precisa ter uma programação e fazer tudo junto, né? Até porque a gente está quase num final de mandato, né? Então eu não vejo isso com bons olhos. Então quero declarar meu voto contrário também. Ninguém mais discutindo. Peço ao secretário a chamada para votação. Décio Lemos. Sim. Diogo Vitor Cardoso. Não. Felipe Cofone. Sim. Geraldo de Aneta Júnior. Não. Juliano Tovo de Iraema. Não. Graco Santos Malo Rui Saquete. Raquel Neuber Toncini. Não. Renato Domênico Milho. Sim. Rogério Tutili Domingues. Não. Reprovado por 5 votos contrários e 3 favoráveis. Coloco em primeira discussão o projeto de lei complementar número 014/2023. Ninguém discutindo, coloco em votação. Peço ao secretário a chamada para a votação. Décio Lemos. Sim. Diogo Vitor Cardoso. Sim. Felipe Cofone. Sim. Geraldo de Aneta Júnior. Sim. Juliano Tovo de Iraema. Sim. Graco Santos Malo Rui Saquete. Raquel Neuber Toncini. Sim. Renato Domênico Milho. Sim. Rogério Tutili Domingues. Sim. Aprovado por unanimidade. Coloco em primeira discussão o projeto de lei complementar número 015/2023. Ninguém discutindo, coloco em votação. Peço ao secretário a chamada para a votação. Décio Lemos. Sim. Diogo Vitor Cardoso. Sim. Felipe Cofone. Sim. Geraldo de Aneta Júnior. Sim. Juliano Tovo de Iraema. Sim. Graco Santos Malo Rui Saquete. Raquel Neuber Toncini. Sim. Renato Domênico Milho. Sim. Rogério Tutili Domingues. Sim. Aprovado por unanimidade dos votos. Não havendo mais nada a tratar, lembro aos senhores que iniciaremos uma nova sessão extraordinária em instantes e dou por encerrada a presente sessão.